Olha, hoje eu quero fazer algo um pouquinho diferente, sair um pouco aqui do cinema, dos filmes e ir para os quadrinhos. Eu quero te indicar uma obra que eu acho assim fora do comum, de espetacular, tá? Eu quero te falar sobre Solanin, do Inio Asano, um autor maravilhoso que inclusive faz esse outro livro aqui também, Boa Noite Pum Pum, que um dia eu vou falar sobre, mas ainda não. Né? Não se engane pelo nome, tá? Solanin segue a vida da Meiko, tá? Uma jovem que, insatisfeita com o seu trabalho, com a monotonia da vida adulta, decide abandonar a rotina e explorar os seus dotes artísticos, os seus talentos, digamos assim. Morando com seu namorado, Taneda, um músico com sonhos frustrados, Meiko mergulha em questões existenciais, várias crises sobre a sua identidade, quer que seja, sua posição no mundo, e começa a questionar as escolhas que definiram a sua vida até ali, que a levou a chegar aonde ela está. Acho que aí já ressoa em muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo. Enquanto o casal busca um caminho entre a estabilidade e a liberdade de fazer o que eles acham que tem que fazer, enfrentam as dores da transição para a vida adulta e a duríssima realidade de perseguir sonhos artísticos ou de viver de arte, né? Da dificuldade de se viver de um negócio que deveria ser pleno, mas a realidade se coloca de uma maneira muito diferente. Solanin, ele vem retratar de maneira muito sensível, muito realista, o desencanto e os pequenos momentos de esperança que marcam a juventude, sobretudo a transição da juventude para a vida adulta. Consolidando aqui o nosso autor, o Asano, acho que como um dos nomes mais relevantes no cenário do mangá contemporâneo, quando esse é o assunto, uma vez que o Pum Pum, o Boa Noite Pum Pum, também vai falar um tanto sobre isso, só que ele dá um passo atrás, né? Um passo maior para trás, tá? É um mangá extremamente introspectivo, né? Muito introspectivo, mas também engraçado, poderoso, leve, e dá pra ver pelas artes que deve estar aparecendo na tela. Algumas características me chamam muita atenção aqui no mangá, na história do Asano. Uma delas é a exploração da desilusão com a vida adulta. Quando a gente é jovem, a gente quer ser adulto o tempo todo, né? A gente até mente a idade pra cima, a gente quer ser mais velho, quer ser mais e etc. Só que essa história vai mostrar como a vida adulta, ela te dá socos de manopla tão bem dados, tão agressivos, que muitas vezes a gente acaba se deparando a partir dessa história com algo que acredito que também nos deparamos depois de fazermos toda a transição completa. E isso é bem mais claro, porque olhando para trás fica bem mais claro na nossa vida, né? Como muitas coisas que acontecem, a gente almejava por aquilo, mas da maneira como acontece a gente pergunta, por que não antes, né? Por que não ficar no antes? Então, esse mangá, essa história faz um contraste maravilhoso entre a visão idealizada e a visão do jeito que é, e a vida do jeito que ela de fato se apresenta, mostrando que nunca, absolutamente nunca soa do jeito que estava na nossa cabeça. E aí vai falar, por exemplo, sobre identidade pessoal versus os papéis sociais que a gente tem que seguir. A personagem da Meiko, né, representa uma luta constante entre o que a sociedade espera dela e a sua verdadeira essência. Ela é todo o tempo esse embate entre o papel de uma jovem adulta no senso comum e o seu desejo por não ser esse senso comum, o seu desejo por uma certa autenticidade. A arte, ela requer a autenticidade do artista, né? As grandes obras artísticas, digamos assim, elas partem de um lugar de muita sinceridade do artista. Quanto mais sincero for o artista, obviamente mais se expõe, mas obviamente mais essa arte vai ressoar com as outras personalidades ou os outros momentos que aí estão permeando a sociedade. Então a Meiko, ela tá nesse embate constante entre essa sociedade, que a quer de um jeito específico, e entre esse desejo dela por ser do jeito que ela acredita, por ser do jeito que ela crê, do jeito que ela acha que deveria ser. Só isso bastaria, tá? Só isso bastaria, mas eu vou trazer outros pontos. Antes de trazê-los, quero te dizer que o link para Solanin tá aqui na descrição, não é publi, mas você comprando pelo link que tá na descrição, você me ajuda, porque é um link de afiliado da Amazon, então eu ganho um troquinho, é bem pouquinho. Então se você cogitar comprar o Solanin, agradeço aí por esse link. Na verdade tem 3 links, tem um link para esse volume, que é o volume único, que é bem maior, tá? E eu dei os outros volumes, mas tem um que é volume 1, volume 2, que é numa versão Pocket, da LPM Pocket. E aqui é o LPM Editores, que é essa versão maior. Eu indico essa versão, porque a arte fica bem mais bonita, bem mais interessante. Mas o importante é ler. Voltando aqui a falar, né? O Inio Asano, ele... O jogo de quadros dele é fantástico. Eu não sou muito especialista em analisar
desenho, etc. Mas eu adoro como ele usa a cidade aqui como um reflexo do estado emocional dos nossos protagonistas. Ele usa a paisagem urbana de forma sempre metafórica. Então Tóquio nunca é como precisa ser para aquilo que ele está falando. Ora se derrete um pouco, não literalmente, tá? Ora é mais contrastante com aquilo que está sendo posto, com as inquietações e a solidão dos personagens, dos protagonistas. O Asano, ele usa a paisagem de Tóquio para ilustrar esse estado mental dos personagens ou do assunto que ele está trazendo, e ela vem muitas vezes como uma cidade vasta, com prédios imponentes, com ruas abarrotadas de gente, dando essa sensação de insignificância e isolamento que a Meiko e o Tanada experimentam. As cenas onde a Meiko caminha sozinha, né, pelas ruas mais vazias, e aí vai o contraste, ou seja, para mostrar que dentro dessa Tóquio imaginária, lotada e tudo mais, a Meiko se vê sozinha nessa tentativa, ela se vê em solitude nessa tentativa de ser aquilo que ela adoraria ser. Aí do nada ela observa a cidade de um ponto elevado, como uma colina ou uma ponte, enfim. E aí a cidade parecem pequenas ilhas de solidão nesses quadros, né? Pessoas abarrotadas, porém sozinhas, cada um a seu jeito, vivendo sonhos que não podem expressá-los propriamente ditos, uma vez que precisam viver o sonho que é imposto pela sociedade do senso comum. Tem um acontecimento muito trágico aqui, né? Não vou indicar o que é. Quando isso acontece, a cidade fica fria, desolada. A Meiko se relaciona com aquilo de uma maneira diferente, ele usa mais o preto. Então o branco, os vazios que estão lá não é mais o suficiente, mas sim o escuro, o preto profundo daquele contraste, espelhando um vazio, porém agora um vazio trágico. No momento que ela decide seguir em frente à sua vida, né, há uma cena em que a luz da manhã começa a iluminar os prédios e representa simbolicamente a possibilidade de um novo começo. Então, o Inio Asano, ele brinca com o desenho de uma maneira maravilhosa, ainda mais um desenho que não é colorido, né? Um desenho preto e branco. Mostra muito a habilidade dele em fazer arte e texto, digamos assim, não que uma coisa seja diferente da outra, mas se juntarem perfeitamente. E aí você vai tendo relações bem diferentes a cada releitura de Solanin. Eu já reli acho que umas 3, 4 vezes Solanin. Mas os assuntos que eu mais gosto é quando se volta para essa questão da fragilidade dos sonhos do artista. Solanin é muito cru. Esse mangá é muito real, cara. Acho que se você tirar o que acontece aqui, colocar na vida, é o mais próximo que temos dela, assim. Porque em vez de glamourizar, trazer glamour pro caminho do artista, Solanin, ele vai falar de todas as dificuldades de se colocar nesse destino. As dificuldades financeiras, as dificuldades emocionais de abrir caixinhas que você não deveria abrir. Todos os problemas de enfrentar essa rota, que muita gente vê o final dela, muita gente vê o último suspiro do artista e diz: que vida brilhante, brilhante, extremamente difícil de atingir, de alcançar, cheia de incertezas, um mundo criativo que se assemelha melhor do que o mundo é, mas distante de arrancada ali e colocar para você. E a partir disso vai falar sobre, repito, individualidade versus a conformidade social, né? O conflito da Meiko com a ideia de uma vida padronizada é um grande destaque aqui, porque vem questionar se a verdadeira realização pode ser encontrada fora dos padrões convencionais da sociedade, ainda mais Tóquio, que tem uma sociedade bem opressora do ponto de vista de progresso. Dá para você andar ao lado do progresso? Porque a arte, de certa forma, é isso, né? É um progresso conservador, é uma conservação progressista. Asano, ele traz um peso especial nos momentos mais ordinários, ou seja, ele constrói o comum de uma maneira brilhante, porque, acredite, a vida do artista não é divina. A vida do artista é tão comum quanto a vida daquele que observa o artista. E aí ele desafia, nos perguntando se sucesso é algo tão monolítico assim, isto é, se sucesso é aquilo que deu certo. Será que o sucesso muitas vezes não é tão invisível quanto as várias pessoas com as quais a gente não se conecta? Será que o sucesso não é só e somente uma autocompreensão, uma empatia consigo mesmo, com seus sonhos? Será que isso já não é sucesso bastante? Tem muita coisa que é deixada em aberta. Eu acho que Solanin faz mais perguntas do que respostas. Então, se você tiver se identificado com alguma coisa que eu falei, acho que vale a pena mergulhar de cabeça aqui na obra de Inio Asano. Se você não conhece também o Boa Noite Pum Pum, vou também deixar na descrição, valendo-se adiante, porque um dia eu vou fazer a resenha dele. Por hora,
a minha indicação é Solonin, que você veja e que você esteja pronto para se deparar, caso você tenha se identificado com alguma questão aqui, se deparar com muitas crises existenciais. Por mais que fale sobre vida artística, isso aqui é fachada. Não tá falando sobre vida artística, não. Tá falando só e somente só sobre a vida que queríamos versus a vida do jeito que ela é. E como podemos ser dentro da vida que queríamos em face à vida como se apresenta ao longo da nossa existência.